Saudações a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast RDH Talks. Hoje estou aqui, Gerderson Almeida, extensionista bolsista, acompanhado com o Victor Roberto, extensionista do podcast. E hoje temos a honra de ter o convidado, o doutor João Castelar, que fez a graduação na Universidade Cândido Mendes, mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, e doutorado em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 2012. Fez o pós-doutorado na UERJ, em 2025, e é advogado criminal. Doutor João Carlos, hoje a gente vai falar sobre lavagem de dinheiro, que foi o tema que nós elencamos para debater com o senhor. E tem aquela mitologia toda, que a lavagem de dinheiro surgiu com Al Capone e tudo mais, porque ele criou inúmeras lavanderias, daí que foi o nome lavagem de dinheiro. Primeiramente, o que é a lavagem de dinheiro? E surgiu realmente com Al Capone, ou surgiu antes, ou não foi exatamente com Al Capone? Bem, bom, primeiro eu quero, antes de começar aqui, agradecer o gentil convite de vocês, Gerderson, Vitor, para participar desse podcast. É uma honra e um prazer muito grande para mim poder, de alguma forma, contribuir com esse trabalho de vocês, muito interessante, de divulgação do direito, sobretudo esses temas um pouco mais controvertidos, como é o caso da lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Bom, a lavagem de capitais, primeiro que é uma expressão que é uma gíria, né? Lavagem não é um termo jurídico, um termo técnico, né? Você tem o furto, tem o roubo, você não tem o assalto, né? Assalto não tinha na antiga Lei de Segurança Nacional, mas, enfim, tem os nomes, homicídio, agora feminicídio, mas, enfim. Então, a lavagem de capitais é um delito que se usa um termo de gíria, não propriamente um termo técnico para sua identificação, para sua classificação. É curioso observar, eu já vou atender aí a sua indagação, mas é curioso observar que, em alguns países, sobretudo os que sofrem influência da common law, como os Estados Unidos, os países de língua inglesa, né, eles normalmente chamam de laundering money, né, lavagem de dinheiro. Mas em os países continentais da Europa, eles costumam chamar de branqueamento. Então, na Espanha é branqueamento, em Portugal na Espanha é blanqueio, né? Em Portugal é branqueamento, na França é blanchiment. E na Itália é que me parece que que se usa a expressão mais correta, que é o reciclácio, que eles chamam a lavagem de dinheiro, eles denominam lavagem de dinheiro de reciclácio. Mas a história dessa nomenclatura é interessante, porque não é bem Al Capone, né? Al Capone é o nome assim, mais conhecido, mais badalado dessa época dos Estados Unidos, anos 20, 30, com o advento da Lei Seca, né? O Volstead Act. A Lei Seca ela não proibia só bebida, ela proibia qualquer substância psicoativa nos medicamentos, aquilo, morfina, o láudano, que era baseado, era uma beberagem lá, que se vendia normalmente com ópio, né, com tintura de ópio, enfim. Então, e essa proibição acabou permitindo a constituição de inúmeras quadrilhas, não foi só a do Al Capone, né? Então, aquela Cosa Nostra, aquela máfia norte-americana que a gente vê nos filmes aí, do Eliot Ness, essas coisas, isso surge com a proibição, com o proibicionismo, que proíbe todos os tipos de droga consumível, desde a maconha à heroína.
porque havia, num determinado momento, lá uma permissão para o uso de drogas. Assim, cocaína se vendia na farmácia, o médico receitava, morfina se vendia na farmácia, o médico receitava, e, de repente, de uma hora para outra, eram medicamentos, eram vendidos como medicamentos. A cocaína era um anestésico. O Freud usou a cocaína, tentou usar a cocaína, depois eles perceberam as dificuldades da cocaína. Mas o fato é que, com a proibição, formaram-se essas gangues. E essas gangues começaram a ganhar muito dinheiro com a venda de bebida, porque ninguém parou de beber. E não era só bebida, era bebida, prostituição, jogo, que aí isso tudo, essas organizações criminosas, que é a nomenclatura que hoje se dá, né, chamavam-se gangues, né, chamavam-se quadrilhas, os bandos, né? Hoje é que tem aí, inclusive, normativas internacionais, nós temos na nossa legislação. Mas, enfim, essas organizações criminosas recebiam muito dinheiro em espécie, e precisavam reintroduzir esse dinheiro no mercado, enfim, legítimo, no mercado lícito. E como é que se fazia isso? Tributando. E como é que se tributava esse valor? Bom, a solução que os mafiosos encontraram era utilizar esse tipo de comércio que se usa muito dinheiro em espécie. No caso, as lavanderias de roupa, mas também os estacionamentos, tudo aquilo que se pagava sempre em dinheiro. Então, o sujeito vai lavar roupa, hoje em dia é tudo com cartão, né? Cartão de crédito, cartão de débito, aqui no Brasil tem o Pix, hoje não existe mais isso. Mas lavava-se roupa lá nos Estados Unidos, você colocando uma moedinha naquela máquina de lavar roupa, né? Então, ia naquelas lavanderias, colocava a máquina, ficava lá sentado esperando. Isso aí durante anos foi assim, e naquela época foi assim também. E aí, o que acontecia? O que significa lavagem de dinheiro? Nós aqui na nossa legislação ela não é bem... a simples ocultação já é considerado lavagem na nossa legislação, pelo artigo 1º da Lei 9.613. Mas a lavagem de dinheiro é um processo, porque ela engloba a ocultação, a mescla do dinheiro, do valor do bem oculto com bens lícitos, e a reintrodução desse numerário, desses bens, desses capitais, no mercado legítimo. Então, o que se fazia naquelas lavanderias? Misturava-se o dinheiro da lavanderia propriamente dita, que era ali aqueles trocados e tal, e depositava-se como se a lavanderia tivesse faturado aquelas milhares de dólares que eram produto da venda de bebida, da venda de droga, da venda da prostituição e outros ilícitos. E esse dinheiro se misturava com o dinheiro lícito da lavagem propriamente dito, da lavagem de roupa, com o dinheiro oriundo de transações ilícitas. Esse dinheiro passava pela tributação, portanto, ele ganhava um verniz legítimo e era reintroduzido no mercado para qualquer coisa. Aquele dinheiro era o lucro da lavanderia. Como é que a polícia descobre? Investigando, ela percebe que as lavanderias ela começa a seguir os mafiosos e começa a perceber que os mafiosos vão muito para aquelas lavanderias, começa a investigar as lavanderias e percebem que aquelas lavanderias que gastavam um mínimo de sabão, um mínimo de eletricidade, um mínimo de água, tinham faturamentos exorbitantes, né? Então, como é que poderia ter um faturamento daquele tamanho se gastava tão poucos insumos? E foi a partir daí que se identificou esse processo de lavagem de dinheiro. Mas existem inúmeros outros processos de lavagem de dinheiro, e a nossa legislação ela contempla essas inúmeras possibilidades, a nossa legislação atual e as normativas das agências de controle, né, das agências estatais, como o Banco Central, CVM, CAD, todas essas outras agências trazem normativo, COAF, sobretudo, que foi criado com a lei de lavagem de dinheiro, trazem normativas que
indicam ali os indícios de lavagem. Então, a origem da lavagem de capitais, esse nome, essa nomenclatura é esse, porque passou pelas lavanderias. Então, pegava o dinheiro sujo e limpava o dinheiro através desse processo. Essa vamos dizer assim, a mitologia, como você falou. Perfeitamente. Perfeitamente, senhor João Carlos. Gostei bastante, sabe? O senhor fez aquele certo aparato, né, histórico, ficou agora aqui muito bem, ficou no caso aqui muito bem explicado para nós todos, né, acerca no caso, Certo. assim, por causa da própria origem, da lavagem de dinheiro, certo? Gostei bastante. Eu tenho uma pequena pergunta a fazer para o senhor. Assim, no caso, por que, tá? Veja bem, por que a definição do bem jurídico, ela é tão importante para a legitimidade do nosso direito penal? Bom, o bem jurídico ele representa um conjunto de valores que são importantes para a sociedade e que o legislador considera que devem ser protegidos, devem ser objeto da proteção do direito, né? E em vários segmentos do direito, né? Você vê, a propriedade ela é protegida pelo direito civil, ela é protegida pelo direito administrativo, quando regula a propriedade de bens nas cidades, a propriedade de automóveis, etc. E também ela é regulada pelo direito penal, porque prevê ali o crime de furto, né, os crimes contra o patrimônio, por exemplo. Né? Então, no caso da lavagem de dinheiro, é uma questão interessante que talvez merecesse a gente fazer um retrospecto aqui. A lavagem de dinheiro, da forma que a gente conhece aqui na nossa legislação, ela decorre de uma normativa internacional, que é a Convenção de Viena de 1988. Essa Convenção de Viena, que nós aqui recepcionamos, e em função dessa recepção, o nosso legislador criou a Lei 9.613, de 98, 10 anos depois, né? Trabalho do ministro Nelson Jobim. Essa normativa ela decorre da necessidade, né, de se combater o tráfico de drogas, porque havia até então uma política muito determinada no sentido bélico da guerra às drogas, que já vem lá com Reagan. Né? Aliás, o próprio Kennedy já falava nisso, mas o Reagan é que implementou muito essa questão de guerra às drogas. Enfim, por quê? Porque eles perceberam que apesar dessa aproximação, desse approach para combater, e essa palavra já entra aí, já é militar, né, vamos dizer assim, né, o combate, né, já pressupõe uma guerra aqui, ela não estava dando certo, porque por mais que se explodissem tendas na Colômbia produzindo cocaína, por mais que se prendessem traficantes, enfim, por mais que se desbaratassem quadrilhas, o lucro da venda continuava sendo recebido pelos traficantes. Né? Então, a Organização das Nações Unidas achou por bem criar uma normativa internacional obrigando os demais participantes da ONU a inserirem nos seus ordenamentos jurídicos internos normas, leis que estabelecessem penas e crimes para o que eles consideravam lavagem de capitais, ou seja, ocultação, dissimulação e reingresso de valores objeto de ilícitos
penais decorrentes do tráfico. Porque a legislação, eu separei aqui, ó, você veja só, a normativa internacional, ela estabelece o seguinte, vê a Convenção de Viena, estou pegando aqui para abrir. Convenção de Viena, Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. As partes nesta convenção, preocupadas com a magnitude e a crescente tendência de produção, da demanda e do tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, representam uma grave ameaça à saúde, ao bem-estar dos seres humanos e que tem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade. Então, esse é o preâmbulo, né, da Convenção das Nações Unidas, que reuniu todos os países signatários para que estabelecesse legislação. Então, o primeiro bem jurídico, que a princípio, né, se pretendia proteger com essa incriminação, era a saúde pública. Por quê? Porque era uma normativa internacional que exigia dos ordenamentos dos países signatários uma legislação sobre drogas. Que a Convenção Internacional que gerou toda essa legislação, inicialmente era sobre drogas. Posteriormente, a nossa lei de lavagem de dinheiro já é a segunda geração, porque ela já não aborda só a questão da droga. Ela, num primeiro momento, ela trazia, talvez vocês se lembrem, um elenco de crimes. Agora não, até a contravenção, todos os crimes são passíveis, todo produto de qualquer crime é passível porque a lavagem de dinheiro é um pós-facto, né? É passível de ser objeto de crime de lavagem de dinheiro, até contravenções penais, mesmo as contravenções penais. Então, hoje em dia, o professor Juarez Tavares, com um livro que ele escreveu com o professor José Antônio, sobre lavagem de dinheiro, eles chegaram à conclusão de que o bem jurídico do crime de lavagem de dinheiro é o mesmo bem jurídico do crime antecedente. Então, se o crime antecedente foi extorsão, o bem jurídico será, naquele caso, o crime patrimonial, a extorsão. Se o crime anterior for, enfim, o tráfico, o bem jurídico objeto será o do bem jurídico do crime de tráfico, que é a saúde pública. Então, essa é a questão do bem jurídico, como ela é posta hoje. Porque, num primeiro momento, além era exclusivamente com relação à droga. Depois considerou-se que a lavagem de dinheiro, como ela dificultava a localização do numerário obtido, dos valores obtidos com a prática criminosa anterior, como ela dificultava a identificação dos autores do crime anterior, porque quando lavava o dinheiro não conseguia seguir Então, considerou-se que seria um crime contra a administração da justiça. A lavagem de dinheiro, ela protegeria, ela estaria visava proteger esse bem jurídico, a administração da justiça. Hoje, se considera que o bem jurídico que essa legislação visa tutelar, visa proteger, através da imposição de pena a quem ofende esse bem, é o bem previsto no crime praticado anteriormente. Aquele bem jurídico, se foi roubo, o sujeito soltou um banco, pegou o dinheiro, fez uma operação lá qualquer, comprou Bitcoin para dar ares de legitimidade, o crime vai ser crime patrimonial. Entendeu? Foi claro? Foi muito claro, doutor João Carlos. Claro.
Quando a gente fala nessa parte de direito penal econômico, eu sempre penso em dois crimes principais, que é lavagem de dinheiro e sonegação. Hum, Nos meus estudos eu vi que são basicamente, têm suas semelhanças, mas são basicamente totalmente distintos. é. O senhor poderia dar uma esmiuçada sobre as distinções? Sim, veja só, a sonegação fiscal, ela não tem um crime antecedente, né? O dinheiro, né? O valor sobre o qual não se tributou era lícito. Então, você imagina, o advogado cobrou honorários do cliente, o cliente pagou os honorários, mas o advogado não pagou o imposto. Mas aquele dinheiro que entrou para o advogado era um dinheiro lícito, porque o advogado trabalhou, né? Ele apenas não. Então, a, 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 a sonegação fiscal ela não tem nada a ver assim diretamente com a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro, ela, ao contrário disso, ela só é possível se há o recolhimento do tributo, porque é nesse momento que se legitima o reingresso do dinheiro. Entendeu? Inclusive, é uma questão que muitos autores falam que, na verdade, não se devia criminalizar a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque é uma forma de tributação do dinheiro ilícito. Você tributa o dinheiro ilícito. O dinheiro é objeto, né? O valor para poder ser reutilizado, ele tem que passar por um processo de limpeza, de lavagem. E isso implica no recolhimento de tributo, porque senão você não consegue lavar. Então, o sujeito pratica um crime, manda o dinheiro para fora, abre uma conta num paraíso fiscal, manda aquele dinheiro para fora através de um serviço de doleiros aí, que faz o dólar cabo lá onde quer que seja. Constitui uma empresa offshore, coloca o dinheiro lá. Se ele quer trazer o dinheiro de volta aqui, ele tem que tributar, senão ele não consegue. Senão ele não recebe o dinheiro, ele tem que tributar. Esse dinheiro, para entrar de volta aqui, tem que ser tributado. Senão ele não consegue, é, não consegue exaurir os 3 ciclos da lavagem de dinheiro. Entendeu? Então, essa é que é uma questão curiosa, né? Porque, que, inclusive, se diz que o valor obtido com a sonegação fiscal, ele não pode ser objeto de lavagem. Por quê? Porque ele é lícito. O sujeito faturou um bom dinheiro na loja dele, lá, vendendo o produto que fosse, etc. e tal. Não pagou os impostos. Mas esse dinheiro é lícito, porque ele trabalhou, obteve aquele dinheiro. Entendeu? Então, é diferente do sujeito que explorou o jogo. O jogo é ilícito, é uma contravenção. O sujeito explorou o jogo, ganhou o jogo, aí quer dar áreas de legitimidade, recolhe o tributo. Mas o dinheiro é ilícito, porque é produto de jogo, e o jogo é proibido. Então, essa é a questão aí que distingue um pouco a questão do jogo com a questão do jogo, a questão do delito tributário com a lavagem, porque o delito tributário, o fato anterior é lícito. Você estava falando agora, eu me lembrei daquele velho princípio de direito tributário 1, pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Dinheiro não tem cheiro. Você sabe como é que surge isso, né? Que eram as latrinas de Roma, né? Cobrava-se para usar as latrinas, né? E não queriam cobrar. Aí veio esse ditado: pecúnia não tem cheiro. Perfeitamente, professor. Dinheiro não tem cor e nem cheiro, né? Pecúnia non olet.
sabe? Eu estava aqui pensando, sabe? Todos os dias nós vemos aquelas grandes operações contra esse crime de lavagem de dinheiro, sabe? Como é que o senhor, tá certo? Avalia tanto a atuação do Poder Judiciário e lá do Ministério Público nesses crimes de lavagem de dinheiro. No caso, como eles atuam? O senhor acha que está, no caso, assim, de forma assim, eficiente, ou, no caso, também poderia haver outros mecanismos de melhor combate? Bom, eu vejo duas questões aí que são relevantes. Uma delas é que, muitas vezes, o, 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 o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, quando, na realidade, o que há é o exaurimento do crime anterior. Então, por exemplo, aqui no Rio, numa cidade próxima aqui, no Grande Rio, né, teve um prefeito de uma cidade uma cidadezinha pequena, mínima, que comprou uma Ferrari e andava com a Ferrari para cima e para baixo. Evidentemente que ele comprou essa Ferrari com dinheiro, supostamente, né, que ele teria desviado de recursos da prefeitura. E aí ele comprou essa Ferrari e andava com essa Ferrari na rua. Aí foi processado, preso, processado, e disseram que ele estava lavando dinheiro porque estava com essa Ferrari. Então, na verdade, ele não estava lavando dinheiro, ele estava usando o dinheiro que ele obteve com a prática da corrupção. Então, o sujeito, quando pratica um crime, obtém um ganho ilícito e gasta esse dinheiro, ou guarda esse dinheiro num banco, ainda que seja um banco no exterior, ele não está necessariamente lavando. Ele lava quando ele reintroduz. Porque até então ele está guardando o dinheiro. É como se o sujeito assaltou um banco, pegou o dinheiro e botou embaixo do colchão. Ele não está lavando o dinheiro. Mesmo quando ele pega aquele dinheiro que está embaixo do colchão e compra um carro. Ele não está lavando aquele dinheiro. Ele vai lavar aquele dinheiro quando ele tributa aquele dinheiro e utiliza aquele dinheiro para uma outra finalidade licitamente, que é a terceira fase da lavagem de dinheiro. Porque a lavagem de dinheiro ela pressupõe uma mistura entre dinheiro, entre valores legítimos e ilegítimos. Isso é que faz a caracterização da lavagem. É a ocultação do bem obtido ilicitamente, a mescla desse valor obtido ilicitamente com atividades legítimas e depois o reingresso. E para que isso ocorra, tem que haver necessariamente alguma forma de tributação. É por isso que a nossa legislação ela estabelece que tem determinadas pessoas físicas e jurídicas que são especialmente colocadas na posição de garantidoras, sobretudo os bancos. Porque, por excelência, quem lava dinheiro é banco. Porque é lá que o dinheiro entra. E é lá que o dinheiro, muitas vezes, circula. Né? Então, as instituições financeiras elas são as mais visadas pela legislação que regula a lavagem de capitais. Mas o mercado de capitais todo, a CVM, por exemplo, ela regula, ela tem legislação sobre isso. O Banco Central tem uma resolução, que é a 4.001 de 2020, que ela estabelece aqui, é interessante, porque ela divulga uma Carta Circular 4.001 de 29 de janeiro de 2020 e sofreu já várias modificações, inclusive recentes, esse ano. Divulga a relação de operações e situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores de que trata a Lei 9.613 e de financiamento ao terrorismo previsto na lei número tal. Tá. Aí diz aqui, operações
ou situações descritas que exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fim de procedimento de monitoramento e seleção previstos na carta circular número tal. Então, ele aí faz um elenco de situações que podem caracterizar a lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro nos bancos. Isso aí é o Banco Central, nós estamos falando do Banco Central. É curioso porque eles falam indícios de suspeita, né? Porque o indício já é uma suspeita, né? A redação aqui dessa normativa enfim, é bem capenga, né? Porque nós já temos no nosso Código do Processo, o artigo 156, se não me engano, né, que diz o que é indício. Né? Então, o indício de suspeita é algo, enfim. Mas aí ele cria aqui uma série de disposições que podem significar lavagem de dinheiro. Por exemplo, fragmentação de depósitos ou outro instrumento de transferência de recurso em espécie, inclusive boleto de pagamento, de forma de simular o valor total da operação. Fragmentação de saques em espécie a fim de burlar limites regulatórios ou de repórter. Então, por exemplo, o sujeito que todo mês você tem um limite para depósito no Banco Central. Né? O depósito no Banco Central até R$ 10.000 não é comunicado ao COAF. Então, um sujeito faz o depósito de 9.900. Então, só que o sujeito faz 10 depósitos de 9.900 em vários postos e agências e tal, todos para a mesma conta. Isso pode, teoricamente, se revelar aí um indício de que o dinheiro está sendo lavado. Mas tem situações que são muito curiosas aqui. Vocês querem ver uma que interessante? Olha aqui. Deixa eu achar aqui. Espera aí. Tem uma que é cédulas. É muito interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma. Depósitos. Olha aqui. Depósitos ou aportes em espécie, com cédulas úmidas, mal cheirosas, mofadas ou com aspecto de que foram armazenadas em local impróprio ou ainda que apresentem marcas, símbolos ou selos desconhecidos empacotadas em maços desorganizados e não uniformes. Meu Deus do céu, eu fico pensando, que raios será isso, né? Onde é que será que aquele sujeito que vende coco na praia, né? Que pega aquele dinheiro, que vai botando aí, põe aquilo ali, enfia na sunga e vai fazer o depósito daquilo no banco? Será que eles estão achando que tem lavagem de dinheiro? Quem é que vai pegar notas úmidas e mal cheirosas? Onde é que o sujeito guardou esse dinheiro embaixo do sovaco? É uma coisa curiosa. E o Banco Central se preocupar com depósito nesse sentido. O cara vai depositar R$ 10.000 em cédulas úmidas, mal cheirosas. Então, tem coisas que são muito curiosas. O burocrata lá, o tecnocrata lá do Banco Central, que inventou esse negócio. Mas tem uma série de outras situações que são efetivamente indicativas de lavagem de capitais. Recentemente, tem uma lá que é desse ano agora, de 2026, que fala dessas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essas emendas lá do Congresso, né? Essas emendas parlamentares. Não sei se eu vou conseguir achar aqui, que há indício de lavagem de dinheiro nisso aí. A burocracia lá do Banco Central já identificou que tem uma possibilidade de lavagem de capitais com essas características. Né? Eu marquei aqui, mas eu não estou encontrando agora, porque eu acho que eu só. Aqui, peraí.
Não. Enfim. Ah, tá aqui, achei, ó. Tentativa de provisionamento ou de saque em espécie de valores oriundos de emendas parlamentares de contas destinadas ao recebimento desses recursos. Então, os caras estão identificando. Aliás, eles criam aqui a tentativa de provisionamento, quer dizer, pô, o direito penal já estabelece o que é tentativa, o que é crime consumado, mas, enfim, tentativa de provisionamento ou de saque em espécie de valores oriundos de emendas parlamentares. Ou seja, o sujeito faz uma daquelas emendas secretas, manda isso para uma prefeitura lá do interiorzão desses aí do Brasil, num rincão desses lá e tal, e o prefeito vai lá, ou um assessor do prefeito, e saca lá 500 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais, oriundo de uma emenda dessa. Evidentemente que isso aí tem alguma ilicitude nisso, e o burocrata do Banco Central achou que podia ter indício de lavagem de capitais. Mas, enfim, a regulamentação, hoje, ela estabelece, a Lei 9.613, ela estabelece uma série de pessoas que são especialmente responsáveis pela obrigatoriedade de conhecer o seu cliente. É o princípio do know your client. Você tem que conhecer o seu cliente. Se você lida com um determinado tipo de negócio, você tem joalheria. Então, o sujeito tem. Por quê? Porque tem muito contrabando de ouro, né? Tem muita exploração de ouro em local que é proibido, nas terras indígenas, né? Que não se pode, né? O sujeito, para obter uma lavra, para poder retirar, fazer o garimpo do ouro, ele tem uma série de regulamentos ali e tal, e aquilo ali tem muita ilicitude por trás disso, né? Então, as joalherias, por exemplo, elas são muito visadas, né? Porque podem receber esse ouro sem lastro legítimo, né? As lojas de compra e venda de automóveis de luxo, né? Bens de luxo, obras de arte. Quanto é que vale uma obra de arte, né? Isso vai depender da avaliação lá. O sujeito pega lá um quadro, talvez um quadro do Picasso, todo mundo saiba, mas um quadro de um pintor famoso aí, né, brasileiro, enfim, isso aí as lojas, o comércio de obra de arte é muito sensível a isso, porque é difícil de você estabelecer quanto é que vale uma obra de arte. Então, o sujeito compra um quadro por 1 milhão, que, na verdade, vale 100 mil. Então, aqueles 900 mil a mais que ele pagou voltam para ele, né? E fica uma parte lá para o galerista. Enfim, há uma série de pessoas físicas e jurídicas que são especialmente visadas pela lei, né? Que estão aqui no artigo 10, se não me engano, aqui o artigo 10. Ó. As pessoas referidas no artigo 9, elas deverão identificar clientes, manterão cadastro atualizado nos termos das instruções emanadas pelas autoridades competentes. Aquelas instruções que eu falei ali, do Banco Central, da CVM, do CAD, né, que são as agências reguladoras. E aí obriga a manter registro com toda a transação em moeda nacional, os títulos, enfim, devem adotar políticas e procedimentos de controle interno, compliance, né? Devem manter cadastro atualizado de todos os clientes, devem, enfim, atender às requisições do COAF, né? Devem informar o COAF quando eles próprios identificam alguma suspeita, né? Então, e se eles não fizerem isso, estão sujeitos não só a sanções penais, como pela própria lavagem de dinheiro, como também sanções de natureza administrativa, como proibição de poderem atuar no mercado de capitais, né? Enfim.
Então, a legislação ela estabeleceu essa identificação, né? Então, por exemplo, as empresas que lidam com captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, o que é isso? É banco, né? Então, elas estão obrigadas a manterem os cadastros dos seus clientes, estão obrigadas a tudo aquilo que eu falei anteriormente. Compra e venda de moeda estrangeira, câmbio, né? Custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação, administração de títulos, valores imobiliários, são as corretoras, as distribuidoras, né? As bolsas de valores, seguradora, administradora de cartão de crédito, administradora de arrendamento mercantil, leasing, né? Sociedades que, mediante sorteio, o método assemelhado são os consórcios, enfim, e pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras preciosas, aquilo que eu estava falando agora há pouco. Então, isso tudo são as pessoas que a nossa legislação obriga, as coloca numa posição de garantidoras. Elas têm a obrigação de comunicar às autoridades reguladoras quando elas identificam algum indício de que aquele dinheiro não tem aquele valor, aquele bem, que não precisa ser necessariamente dinheiro, pode ser um automóvel, pode ser uma obra de arte, pode ser um carro, pode ser... Não foi obtido, não representa, não tem lastro de legitimidade. E elas aí são obrigadas a comunicar às autoridades competentes, né? Acho que... Doutor João Carlos, o senhor falou agora de obras de arte, eu me lembrei, eu pesquisando para fazer esse episódio, eu descobri o Geneva Freeport, que é basicamente um grande galpão que o pessoal bota suas obras de arte lá e vende a chave do galpão. Só que, como a obra tem um valor sentimental para o dono, vende por um valor mais alto ou mais baixo, e não vende a obra de arte em si, vende só a chave daquele galpão que está... E esse grande galpão funciona quase como um banco. Sim. Você vê, as agências bancárias hoje não têm mais cofre de aluguel. O serviço de banco era originariamente um cofre. O banco tinha um cofre. Hoje em dia, o banco, a tesouraria do banco não tem dinheiro nenhum lá dentro. Ninguém mais opera com dinheiro. Você não tem mais dinheiro. Dinheiro circulando em espécie não tem, é muito raro. E as agências bancárias, elas tinham um cofre de banco. O sujeito tinha as joias da família, as joias... E o sujeito não guardava em casa, ele guardava no banco. Por quê? Porque tinha medo da casa ser assaltada. E os bancos tinham aqueles cofres, você alugava aquele cofre do banco. Nenhum banco mais. Bom, não sei em São Paulo, talvez tenha, mas aqui no Rio de Janeiro não tem nenhuma agência bancária que disponibilize esse serviço de cofre. Por quê? Porque você não sabe o que tem lá dentro, né? O banco, que é a autoridade ali, que é a quem foi atribuída a posição de garantidora, assim, que deveria revelar para as autoridades se há alguma transação suspeita e tal, não sabe o que tem dentro do seu cofre. Não sabe o que tem dentro do seu cofre. Então, acabou. Esse serviço de cofre de aluguel não tem mais. Os bancos e as empresas todas, você vê aí o desenvolvimento do que eles chamam de compliance, né? Os serviços de compliance, todos os bancos, todas as grandes empresas, elas têm um serviço de compliance que é exatamente para isso, que é para evitar, em grande parte, para evitar a lavagem de capitais. É claro que aí também esses serviços de compliance, eles visam ali questões de gênero, né? de assédio moral, claro, isso tudo acaba entrando também nos departamentos de compliance, né? Mas, sobretudo, a origem disso vem relacionada ao controle da lavagem de capitais. Mas vocês vejam, porque essa legislação ela tem toda...
Qual é a finalidade maior dessa legislação sobre lavagem de dinheiro? É o confisco. Os estados nacionais querem confiscar para si o produto de práticas ilícitas. Toda essa legislação, todo o entorno tudo que vem ao entorno da criminalização é para fins de confisco desses valores. Tanto que você verifica que para a decretação da indisponibilidade de bens, no caso de crimes que não sejam de lavagem de dinheiro, de outros crimes quaisquer, são indícios veementes de autoria e materialidade. No caso da lavagem de dinheiro, bastam indícios. Os indícios não precisam ser veementes. Havendo indícios, e não precisa haver nem denúncia pelo crime anterior. Havendo indícios da prática do crime anterior, então já pode decretar indisponibilidade de bens, já pode, inclusive, oferecer denúncia e decretar a prisão preventiva. Temporária e preventiva. Prisão cautelar. Então, todo esse arcabouço legal visa o confisco de bens obtidos ilicitamente, que, num primeiro momento, seriam relativo à droga. Por quê? Porque a lei de lavagem de dinheiro, a normativa internacional que estabeleceu a obrigatoriedade dos signatários lá, dos que assinaram essa normativa internacional a estabelecer a legislação nos seus ordenamentos jurídicos, todos esses países eles são obrigados a... Então, enfim, a lei de lavagem de dinheiro é um controle, ela se presta a um controle geral da movimentação financeira em caráter mundial. Por que o nosso PIX aqui é visado lá pelo... Por quê? Porque é uma transação só nossa aqui. Ou você acha que os Estados Unidos não regulam o que você faz através do credit card, do American Express, do Visa, que são todas empresas? Eles controlam isso, porque eles sabem. Entendeu? Então, qualquer movimentação de valores em caráter internacional passa por um controle, a não ser valores ínfimos. Mas valores mais significativos, todos eles passam por um controle. É claro que esses controles são falhos e tal, e eles... Agora tem a história do terrorismo internacional e tal, dos valores. O terrorismo internacional estão muito preocupados com isso. Né? Você quer equiparar quadrilhas aqui brasileiras, eles lá com a Ku Klux Klan deles lá estão preocupados aqui com o PCC, estão chamando PCC de terrorista. Evidentemente que não tem PCC e o Comando Vermelho e qualquer outra organização dessas, aí, qualquer outra quadrilha dessa, que está muito mais próximo de uma torcida do que propriamente de uma quadrilha, né? Eles querem acreditar que tem um componente ideológico aí nisso, quando, na verdade, não tem componente. O que caracteriza o terrorismo é um componente ideológico na conduta. O sujeito solta uma bomba num supermercado de Estocolmo não para ganhar dinheiro, mas para chamar atenção para uma causa qualquer. Né? Então, o sujeito explode as torres gêmeas não para ganhar dinheiro, mas para chamar atenção para uma causa qualquer, justa ou injusta. Mas e você vê, recentemente, o Israel botou um explosivo num pager e explodiu aquele explosivo. Vocês lembram disso? Saiu em tudo que é jornal, aquele pager explodiu, e quem fez isso foram as autoridades ali do próprio, autoridades estatais. Aliás, o terrorismo ele tem origem estatal, porque é o terrorismo da Revolução Francesa, é lá que surge essa expressão, o terror, né? Robespierre, que sai decapitando todo mundo lá. É lá que surge a expressão terrorismo, na Revolução Francesa, contra a aristocracia. Né? Então, mas a grande preocupação do legislador, né, e do legislador internacional, naquele que criou a normativa, é o controle de numerário em caráter de quaisquer valores, em caráter universal, em caráter
planetário. Em caráter planetário. Tanto que tem aquelas task forces, né? Aquelas forças-tarefas, né? de controle de lavagem de capitais e tudo, mas ainda seguem, né? Paraísos fiscais ainda existem, né? As contas bancárias de pessoas jurídicas offshore, né? Isso ainda existe, mas aí já tem agora essas. Como é essa moeda eletrônica, né? Como é mesmo que chama, meu Deus? Essa moeda eletrônica agora, O Bitcoin? Bitcoin, né? O Bitcoin não tem dono, né? Seria o Bitcoin? Então, lava-se dinheiro com Bitcoin, né? Não tem dono, sai garimpando aquele negócio lá. Eu não sei direito como é que faz aquilo, eu sou meio cabreiro com isso, mas o Bitcoin é o grande caminho de lavagem de dinheiro agora é o Bitcoin, né? Não é mais aquelas offshores, também, mas enfim, é isso. A lavagem de dinheiro é da forma, do formato que ela tomou, e você veja que, inclusive, após a normativa de Viena sobre lavagem de dinheiro, em 2000, em Nova York, teve aquela grande convenção internacional vinculando os países signatários a criminalizarem organizações criminosas, criaram um conceito de organizações criminosas que nós não tínhamos aqui. Nós tínhamos aqui quadrilha, bando, que eram reunirem-se mais de 3 pessoas e tal. Nós já tínhamos aqui na nossa legislação. A gente não precisava daquilo, mas é uma complementação ao que vem com a lavagem de dinheiro. Porque quando veio a legislação sobre lavagem de dinheiro, veio também delação premiada, controle as operações que a polícia podia ir seguindo aquela operação sem determinar o flagrante, né? Naquele momento, esperar o momento oportuno, infiltração de agentes. Nós não tínhamos nada disso na nossa legislação. Com a lavagem de dinheiro surgiu isso tudo. E depois, com as organizações criminosas, a legislação foi se aperfeiçoando com relação a isso. Não tinha. Aliás, tinha. As ordenações filipinas tinham lá atrás uns crimes de lesa majestade que previam a delação premiada. E o Tiradentes entrou pelo cano por causa disso, né? Porque como era o nome do delator, meu Deus? Houve aquele célebre delator lá do Tiradentes, e eles se beneficiaram muito com a delação. O exemplo mais pungente que nós tínhamos aqui, e isso lá nas ordenações filipinas, lá nos primeiros artigos das ordenações filipinas. Mas a nossa legislação aqui, a gente não tinha delação premiada. A delação premiada ela é muito falha. Vocês veem o caso do Paraná, da Lava Jato. Pô, qual foi a delação premiada? A delação do fim do mundo, como dizia, né? Ela partiu dos diretores das grandes empresas. Mas como assim partiu de cima para baixo? A delação tem que ser de baixo para cima. É o motorista do mafioso que denuncia o mafioso. E não o mafioso que denuncia o motorista. Nós temos aí o poste fazendo xixi no cachorro. Né? É o presidente do banco denunciando para baixo. Não, tem que ser denunciado para cima. Né? Então, a questão da delação premiada é uma prova muito complicada para a gente aqui por conta do nosso sistema jurídico, porque nós não temos a mesma versatilidade em função do princípio da obrigatoriedade da ação penal que tem os promotores norte-americanos, que eles são donos do processo. Aqui não, aqui nós temos o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Se o Ministério Público toma conhecimento de um ilícito penal, ele tem a obrigação de proceder. Aqui agora não, nós temos
desde dali daqueles juizados, a transação penal, o Ministério Público negociando, suspensão condicional do processo, aquele recente agora do artigo 28 do Código de Processo, como é como é que chama, meu Deus? Não persecução penal, né? O acordo de não persecução penal. Nós temos a questão da delação premiada, que o Ministério Público negocia, pena e tudo, tal. Então, o princípio da obrigatoriedade, que é uma garantia de todos nós de que, havendo um ilícito, o Ministério Público vai tomar providência, agora nós não temos mais essa garantia. Por quê? Porque o Ministério Público pode negociar com o réu, o que é muito grave. Então, quando você pergunta para mim como é que eu acho que está essa questão eu acho isso tudo muito perigoso, porque eu acho que réu é réu. O réu tem que se defender, ele não tem que delatar, ele tem que se defender. E sempre tem defesa. Todo réu tem defesa. Todo réu tem defesa. Então, eu tenho muita preocupação com essa questão da delação premiada no bojo de todo esse contexto legislativo que nós temos aí, lavagem de capitais, organizações criminosas, e agora com essa história do terrorismo aí, que o nosso legislador é fértil, né? Agora já estão tentando de novo alterar a maioridade penal. Isso aí, desde que veio a Constituição, que estão tentando isso. Né? Enfim. Bom, eu fico falando muito. Eu vou me animando. Excelente, doutor. As suas falas, elas são muito boas, sabe? A gente aqui, eu e o Gerson, como todo o público acadêmico, gostou bastante, tá? Agora vai aqui mais uma pergunta para o senhor. Quais métodos, tá certo? Quais métodos eles poderiam ali dificultar a prática de lavagem de dinheiro? Quais métodos ali poderiam dificultar essa prática? Quais métodos poderiam dificultar? Bom, na forma com que nós temos aí, são esses aí que eu já falei, do Banco Central, essas normativas, implementar a fiscalização, né? O que é bastante eficaz, né? Porque os bancos eles têm a obrigação de comunicar ao COAF qualquer operação que eles considerem suspeita. Você, por exemplo, se você quiser comprar uma motocicleta por R$10.000 de um sujeito que, por exemplo, não tem conta em banco, é uma pessoa de poucas luzes e que está precisando vender aquela motocicleta e você quer comprar aquela, e o sujeito quer comprar em dinheiro, ele quer que você pague em dinheiro. Vai sacar R$10.000 do banco. Você tem que preencher um documento, você tem que dizer por que você quer esse dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro. Tem um formulário do Banco Central para você preencher. E esse limite são R$10.000, que não é nada, não são. Quanto é que são R$10.000? São $2.000, né? Nem isso. Não são nem $2.000. Isso aí no mundo não é nada. É um zero. Mas você tem que preencher um formulário. Eu tive um cliente uma vez que ele ficou danado, logo que surgiu esse negócio, há muitos anos, isso tem mais de 20 anos, sei lá quantos anos tem isso. Ele ficou na bronca, ele botou assim: vou gastar em suruba com prostitutas e cocaína. Aí respondeu o processo, apareceu lá, teve que intimação, que queria saber onde é que ele ia comprar cocaína e prostituta e tudo, tá? Porque o banco comunicou para o COAF, o COAF mandou para a Polícia Federal. E a Polícia Federal instaurou um inquérito. E o cara teve que ir lá se explicar, dizer que aquilo era brincadeira, que tal, que não é bem isso. Acabou sendo arquivado, claro, mas, enfim. Então, fica aí a dica, né? Na hora de preencher esse formulário, você coloca lá uso pessoal. Não precisa dizer que você vai comprar uma motocicleta, você coloca uso pessoal, você não está ofendendo ninguém e também não está dizendo o que você vai fazer com aquilo. Porque o controle do que você faz com o seu dinheiro é o tempo todo. Por quê? O Pix, quando você paga por Pix, está ali dizendo qual foi a operação que você fez, desde que você pagou o táxi, o picolé que você comprou do sorveteiro, se você pagou com Pix, até uma grande transação. Agora, você não paga com Pix um valor de R$50.000 se você não falar com o banco.
Você tem que falar com o banco. Você não saca 10 mil reais da sua conta, isso é o dinheiro que você trabalhou para ganhar, se você não preencher um papel, porque você não saca, o banco não te dá o teu dinheiro. Entendeu? Então, esses controles, é claro que, por isso é que eu estou dizendo que o melhor lugar mais propício para lavar dinheiro é banco. Porque você basta ter um gerente interessado ali que ele não comunica o Banco Central, não comunica o Bacen, não comunica o COAF. Uma transação que, teoricamente, é uma transação suspeita. Você imagina aí esse Banco Master lá, o que não acontecia lá dentro, porque o cara era o banqueiro, era ele que fazia as operações, era ele que deveria comunicar ao COAF, e ele não comunicava. Então, pronto, ele simplesmente não comunicava, e aí não... Então, as fórmulas de controle, elas estão na legislação. O problema é a dificuldade na fiscalização disso. Porque o mercado é assim, o mercado é muito rápido, é muito ágil, né? Você vai acabar descobrindo a transação ilícita anos depois, porque é quando aquele dinheiro começa a aparecer, né? Então, a legislação, nós temos aqui, lei aqui é o que não falta. Às vezes falta a vontade política de aplicá-las, né? E a fiscalização. Você vê que essas grandes fraudes aí, todas elas têm autoridades legislativas, altas autoridades legislativas, do judiciário ali, de alguma forma tangenciando, né? Eu não gosto de comentar, falar nomes e postos políticos, porque são processos que estão em andamento e eu sou advogado criminal e nós não podemos comentar casos que estão sob cuidado de colegas, casos em andamento. Mas o noticiário traz aí uma série de coisas para dizer que são informações públicas, né? Então você vê aí senadores da República, deputados, ministros, magistrados, né? Executivos de ministérios, todos envolvidos aí com nomes, enfim, quem deveria fiscalizar e não fiscalizou, aquele negócio lá do INPS, né? A grande... Como é que foi feita a CPI lá do INSS, né? Como é que ninguém fiscalizou aquilo? Como é que colocavam ali para debitar da conta dos... Pô, então, muitas vezes falta a vontade política de fiscalizar, e mesmo pessoal para isso, né? Você vê, no caso do Banco Master, os dois caras encarregados, os dois servidores do Banco Central encarregados de fiscalizar o Master, recebiam dinheiro. Isso é público. Né? O presidente do BRB está preso, que é o banco estatal, né? O Banco de Brasília, está preso. Porque era ele que recebia, então é difícil a fiscalização, você evitar a prática desses crimes. Doutor João Carlos Castelar, eu queria agradecer ao senhor essa participação. Que bom. Foi muito, as suas falas foram uma melodia de escutar, foi muito pertinente. É um assunto que, como o senhor já tinha comentado com o senhor, eu me interesso, que é a minha linha de pesquisa, que é direito penal tributário. E, mais uma vez, agradecer também aos nossos telespectadores por terem nos escutado até aqui. E agradecer ao extensionista Vitor, que ele que conduz as nossas pautas de direito penal. E é isso. Se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Eu é que agradeço, Gerderson e Vitor, o convite e estou à disposição de vocês, caso vocês tenham, e os ouvintes, tenham paciência para ouvir esse velho rábulo aqui. Tá bom? Obrigado.